Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, toda semana aqui na sua TV Câmara e também nas nossas redes sociais. Nós estamos aqui abrindo as portas do tribunal para que você conheça o trabalho dos conselheiros, dos auditores, dos procuradores e mostrando onde é gasto o seu dinheiro. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar com Rubens Custódio, secretário-geral de Controle Externo do Tribunal, sobre Plano Estratégico 2025-2030, um trabalho do tribunal, uma avaliação que foi feita junto com os auditores de controle externo, elaborando um plano fundamental para o tribunal, Rubens. É um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa TCM Notícias. Prazer também, Lopes. O que é esse plano para que o cidadão possa conhecer o trabalho do tribunal? Foi um plano elaborado, de que forma ele foi elaborado e o que ele pretende? Lopes, o plano, basicamente, ele é um mapa, né, em que o tribunal estabelece ali metas e objetivos e define prioridades que ele vai atingir aí entre 2025 e 2030. Né? Então, uma forma que o tribunal utiliza para priorizar os recursos dele, né, para atingir essas metas até 2030. E ele foi elaborado com base em uma metodologia moderna, né, indicada pela Intosai, que é uma organização que reúne tribunais de contas de todos os mundos, de todos os países do mundo. Temos 195 tribunais de contas ou outras instituições correlatas, e fizemos esse plano aí ao longo do ano, né, com participação não só do nosso corpo interno de servidores e membros, mas também com participação externa da sociedade e atores relevantes. Todos eles trabalharam na elaboração, são propostas que o tribunal pretende executar até 2030? Isso. Esse plano. E basicamente a linha geral dele é o quê? É atender o cidadão na ponta? De que forma? Sim, a missão do tribunal além de fiscalizar, é transformar a realidade social. Né? Então essa é a principal mudança desse plano em relação aos nossos anteriores. Então o tribunal, além de ser um órgão fiscalizador que verifica a regularidade de aplicação do dinheiro público, ele também agora quer, de alguma forma, verificar a efetividade da implantação das políticas públicas. Então, resultado de políticas públicas. Então, o tribunal quer transformar a realidade do cidadão lá na ponta. De uma forma geral, você é secretário-geral de controle externo do TCM. Nós estamos lá acompanhando o trabalho de vocês, nós, claro, entendemos o processo, mas eu gostaria que você mostrasse para a sociedade essa secretaria-geral, ela tem o que embaixo, quais as secretarias, de forma geral, o que essas secretarias trabalham, como é esse processo? O Tribunal de Contas, né, os tribunais de contas são divididos em três elementos, né? Os conselheiros, né? O Ministério Público de Contas e a área de auditoria, né? A Secretaria-Geral de Controle Externo é a unidade que coordena, né, a coordenação executiva da auditoria no tribunal, né? Que são os auditores que fazem um trabalho técnico, né, em campo, nos municípios, os relatórios de auditoria, que depois são submetidos ao parecer do Ministério Público, os procuradores, e depois a julgamento ali pelos conselheiros. Então, hoje nós temos lá, junto com a Secretaria-Geral, 6 secretarias de controle externo especializadas, né, em determinadas matérias. Né? Temos uma Secretaria de Contas, né, que é especialista em contas, uma Secretaria de Atos de Pessoal, que é especialista ali nos atos de pessoal, concurso, admissões... Contratação, aposentadoria, demissão... Folha de pagamento, né? Temos uma Secretaria de Contratações, que fiscaliza ali as licitações, os contratos, os convênios, né? Ali sob a égide ali da Lei 14.133, né? Temos uma Secretaria de Recursos, que é responsável ali para avaliar os recursos das nossas fiscalizações, dos nossos trabalhos, né? E temos mais 2 secretarias, que são as novas secretarias. A Secretaria de Políticas Públicas, que realiza esse trabalho... E essa começou a funcionar esse ano, né? Isso. Essa foi implantada no final do ano passado, né? Mas atuando mais esse ano, né? Isso. E essa secretaria avalia aí, o objetivo dela é avaliar a efetividade de política pública, resultado da atuação governamental. E, por fim, temos a Secretaria de Informações Estratégicas e Inovações, que é uma secretaria que está voltada para análise de dados
no controle externo, né? Então, são dois eixos aí que orientaram essa mudança do tribunal. Primeiro, avaliar resultados de política pública, né? O resultado da atuação governamental lá para o cidadão na ponta, e, por outro lado, implantar análise de dados, modelos computacionais no nosso trabalho. E é interessante que essa Secretaria de Políticas Públicas, todas são fundamentais, indiscutível, mas parece que ela está ainda cada vez mais próximo do cidadão, né? A ideia de criar essa secretaria, né, que os tribunais estão incentivando a criação de secretarias desta forma, para que elas possam realmente estar ao lado do cidadão, né, tanto na saúde, educação, meio ambiente. Essa é a proposta, né? Sim, a Secretaria de Políticas Públicas ela é recente no tribunal e também nos outros tribunais, né? Essa atuação mais voltada ao resultado, e é uma evolução, né, que foi no sistema de tribunais de contas, né? Então lá hoje nós temos, além de uma gerência específica de políticas públicas, algumas coordenadorias de educação e saúde, servidores responsáveis, especialistas em saúde e educação, e nos próximos anos nós vamos fazer trabalhos aí nessas áreas. Para a gente aprofundar nesse plano estratégico 2025-2030, nós vamos continuar falando sobre este tema aqui, que é o tema central do nosso programa, TCM Notícias desta semana, para que você conheça o tribunal, a importância do tribunal, dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores. Nós vamos continuar abordando esse tema, mas antes eu quero mostrar para você o que aconteceu na primeira Câmara. Veja. Nesta terça-feira, 23 de setembro, a primeira Câmara analisou a pauta número 124 e julgou 28 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias e admissões. Participaram da sessão os conselheiros Daniel Goulart e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, o procurador do MPC José Gustavo Ataíde, a tradutora Vanúzia Oliveira e a secretária de plenário Lorena Simão. Para rever os julgamentos, basta acessar o canal do Tribunal no YouTube. Então, você está acompanhando o programa TCM Notícias. Nós estamos entrevistando hoje Rubens Custódio, secretário-geral de Controle Externo do TCM, falando sobre as estratégias do tribunal até 2030. E um dos pontos, Rubens, que é muito importante, que é a estratégia de fiscalização. O que esse plano mostra, aponta para os próximos anos aí do TCM? Lopes, o plano teve uma mudança substancial na estratégia de fiscalização do tribunal, né? O tribunal sempre foi visto como um órgão fiscalizador e punitivo. Isso é parte da nossa essência, da nossa competência, mas mais do que isso, o tribunal dos próximos anos vai ser um órgão também orientador e indutor, né? Um órgão que vai caminhar ao lado do município, né, do gestor, para orientar, né, as boas práticas e também para induzir o atingimento de metas de políticas públicas, né? Então, o tribunal, essa é a grande mudança desse plano. E esse tem sido um caminho do presidente Joaquim de Castro, né? Desde que ele entrou no tribunal, como presidente, conselheiro e presidente, fazer com que o tribunal caminhe para a orientação, como vocês têm sempre dito lá, e ele também, e os procuradores, auditores, que é melhor evitar o erro. E o tribunal tem conseguido evitar erros significativos na análise das contas, dos editais. Eu até, Rubens, mostrei uns dias atrás aqui no nosso programa que só de avaliação de editais o tribunal conseguiu economizar em torno de 24 milhões de reais para a sociedade, que essa é a intenção. Sim, essa é a intenção. Nós temos um sistema denominado Colare, que nós recebemos todos os editais publicados pelas prefeituras e fazemos esse trabalho preventivo. Antes mesmo da licitação ocorrer, né, da sessão de julgamento ali da licitação, nossos auditores analisam esses editais, identificam possíveis erros e, entrando em contato ali com o jurisdicionado, nesse contato preliminar, prévio, muitos
já resolvem, né? Muitos jurisdicionados identificam o erro, republicam o edital, revogam a licitação. Então o tribunal tem esse trabalho preventivo que, de certa forma, além de ser benéfico, né, para o próprio município, no final de contas é benéfico para a sociedade. É o que você está falando, não é a punição, é orientação, é evitar que o erro aconteça, né? É a participação do tribunal junto às prefeituras, às administrações. O exemplo que nós vamos mostrar agora para você, telespectador, foi uma reunião da Câmara Técnica, né? Que o assunto foi cidade inteligente, com o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, os auxiliares também. Acompanhe nessa reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás realizou nesta quarta-feira, 24 de setembro, uma das primeiras reuniões da mesa técnica na Secretaria-Geral de Controle Externo. O encontro tratou da parceria público-privada Cidade Inteligente de Goiânia e reuniu o conselheiro substituto Flávio Luna, coordenador da mesa, o procurador no Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde, além do prefeito Sandro Mabel, secretários municipais e representantes de órgãos da administração da capital. O presidente Joaquim de Castro esteve presente. A reunião abordou importantes temas institucionais e reforçou o compromisso do TCM de Goiás em assegurar uma análise técnica e transparente dos processos que impactam diretamente a gestão pública e a sociedade goianiense. Nessa mesa hoje nós adiantamos uns 6 meses do processo, entende? Que escuta todo mundo, vai chegando, vai se formando consenso. Não chegou totalmente, mas está muito próximo de chegar no consenso final. Essa primeira mesa técnica foi para tratar da PPP de Goiânia, de iluminação pública. Então ela teve a participação do prefeito, dos gestores, da concessionária. E o objetivo, existe um acordo, uma determinação do tribunal para que se faça um reequilíbrio econômico-financeiro. Então o objetivo dessa reunião foi debater o momento de se fazer esse reequilíbrio, tendo em vista que já existe uma determinação do tribunal. Então, através desse consenso, do diálogo, nós tentaremos fazer da forma mais consensual possível. Muito bem, você viu aí o trabalho do tribunal, na aproximação cada vez mais dos gestores públicos, nesse trabalho, nessa discussão tão fundamental para Goiânia, que é a cidade inteligente, muitos recursos serão investidos e o tribunal está atento, acompanhando, discutindo com os técnicos da prefeitura o melhor caminho para evitar erros, desperdícios, recurso seu, cidadão. E você tem acompanhado aqui no nosso programa, nós estamos falando com Rubens Custódio, que é secretário-geral de controle externo do TCM. E uma coisa importante que nós estamos falando desse plano estratégico é a participação da população. Como o cidadão vai poder participar cada vez mais do tribunal? O plano deu uma importância muito grande à participação cidadã. É um objetivo estratégico, né? Então nós, primeiramente, vamos, além de capacitar controle social, né, que nós temos conselhos ali, Conselho da Educação, Conselho da Saúde, a capacitação desses conselhos, nós também pretendemos incentivar a participação cidadã por meio de uma cultura de abertura de dados. Então, o portal do tribunal, o portal do cidadão, que é um portal que o cidadão pode acessar, verificar as receitas do seu município, as despesas, alguns indicadores de políticas públicas, ele está sendo aprimorado, ele está sendo incrementado a cada dia, e esse é um dos objetivos estratégicos do tribunal, que nós tenhamos ali, além do nosso trabalho de fiscalização e orientação, que a população também tenha acesso a esses dados que nós temos e possa ali acompanhar no dia a dia do seu município. Porque é recurso do cidadão, né? O que a gente está falando. O cidadão, 246 municípios, não é fácil para o TCM estar acompanhando tudo que acontece. O cidadão, ele tem condições dessa forma, a partir deste momento, que é verificar o que está acontecendo através dos portais, das prefeituras, e fazer contato com o tribunal se ele achar que tem alguma coisa irregular? Sim, nós temos uma ouvidoria implantada, uma ouvidoria que é reconhecida, né, pela Atricom, né, que é uma associação dos membros, né, dos tribunais de contas como atuante. Então nós temos um canal aberto ali para o cidadão denunciar, para o cidadão tirar dúvida, né, comunicar alguma irregularidade que ele identifique ali, né, acessando o portal do cidadão ou até mesmo o portal da transparência dos municípios, que também é um ponto de fiscalização do tribunal. Muito bom. Lei de acesso à informação, nós vamos continuar falando sobre isso, porque tem a ver com o portal, com o cidadão lá na ponta, mas antes o Pleno trabalhou, aprovou, votou, discutiu processos
no TCM e veja agora. Na sessão de quarta-feira, 24 de setembro, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 39 processos da pauta 125. Presentes os conselheiros Joaquim de Castro, Daniel Goulart, Valcenor Braz, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aidar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Pedro Henrique Bastos, Laércio Guedes do Amaral, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, o secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira. O conselheiro substituto Maurício Azevedo participou à distância. O advogado Vinícius Gomes do Nascimento fez sustentação oral em processo da cidade de Bela Vista. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Você que está acompanhando o programa TCM Notícias toda semana aqui na sua TV Câmara e também nas nossas redes sociais, estamos falando sobre o plano estratégico do TCM 2025-2030, conversando com Rubens Custódio, secretário-geral de Controle Externo do TCM. Secretário, Lei de Acesso à Informação, tem aqui dados, 100% dos municípios atendidos, com até 75% da Lei de Acesso à Informação, já para esse ano, próximo ano, 2026, nesse trabalho. E isso é para fazer com que a maioria das prefeituras realmente possam liberar suas informações como manda a lei. Isso. O trabalho da avaliação desses portais da transparência dos municípios é um trabalho que o tribunal faz há alguns anos, né? E é um trabalho nacional. E nós fixamos como meta, né, uma meta audaciosa, que os municípios atendam à lei, né? Então, um dos trabalhos que o tribunal faz é essa avaliação, que fazemos com todos os municípios, né, os 246, e temos uma premiação, né, que vai ser agora no final do ano. Exatamente. Essa premiação, ela impulsiona os municípios a melhorarem os seus portais, a atenderem o que a lei prevê, mas também tem um trabalho que o tribunal pode fazer e vai fazer e faz, que é o de fiscalização e de acompanhamento da melhoria desses portais, né? Então, é uma estratégia dupla em que o tribunal, além de avaliar o portal por meio de uma ferramenta em que nós temos, inclusive, possíveis automatizações em curso para fazer isso, nós também vamos fazer um acompanhamento desses portais, né, para que as melhorias que nós indicarmos ali na nossa avaliação sejam efetivamente implantadas. Porque é lei, né? O gestor público, a prefeitura, a Câmara Municipal, ela tem que colocar tudo que acontece lá no portal da transparência, que é justamente o site de cada localidade, né? Existe inclusive multa, né? Se não cumprir as normas, as leis, né? Sim. Para os prefeitos, né, os gestores, né? Como o presidente Joaquim tem dito também, né? Às vezes o prefeito fica 4 anos, sai da prefeitura, mas o tribunal está assim, se não cumprir, está aí mais 8 anos atrás do prefeito, porque não cumpriu o que determina a lei. Por isso que o TCM quer evitar que isso aconteça, né? Ampliar em 80% jurisdicionados auditados, né? Auditados. O que isso significa até esse ano, próximo ano? O que isso, essa ampliação, o que será? O tribunal definiu como uma meta estar presente nos municípios, realizando fiscalizações ou orientações. Então, presente de forma em campo, né? Então, a meta nossa foi de aumentar em relação ao ano passado a quantidade de municípios que nós vamos deslocar equipes de auditoria. Hoje nós temos aí muitos dados disponíveis, nós temos sistemas informatizados no tribunal, a gente recebe dados de contábeis, pessoal, licitações, e é possível fazer essa fiscalização à distância. Porém, a presença do auditor ali em campo, vendo a realidade do município, coletando ali evidências junto, né, à população, ao próprio gestor, ela é muito importante. E esse ano mesmo o tribunal já esteve presente em mais de 130 municípios, né, até agora em setembro. Que inclusive é um trabalho do IEGM também, né, que é Índice de Efetividade da Gestão Municipal, manda as informações, aí o tribunal vai checar se essas informações que foram enviadas estão corretas, né? Um trabalho do conselheiro Sérgio Cardoso, do IEGM, para realmente certificar. Não adianta só mandar a informação e, de repente, o tribunal certifica que aquilo que está acontecendo no município não condiz com a realidade, né? Olha, para você agora, o que aconteceu na segunda Câmara.
A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás analisou na quinta-feira, 25 de setembro, a pauta número 126 e julgou 72 processos. Foram aprovados balancetes, revisões e aposentadorias. Participaram da sessão o conselheiro Humberto Aidar, os conselheiros substitutos Laércio Guedes do Amaral e Flávio Luna, o procurador do Ministério Público de Contas Regis Gonçalves Leite, a tradutora Vanusa Oliveira e a secretária de plenário Daniela Diniz. Para rever a sessão, que foi transmitida ao vivo e gravada, basta acessar o canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Você viu aí o trabalho do Tribunal, da segunda Câmara. Nós estamos praticamente encerrando o nosso programa TCM Notícias desta semana, abrindo as portas do Tribunal para que você conheça, como eu tenho sempre dito aqui, o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, auditores. Você viu aí quantos assuntos, quantos temas fundamentais que interferem diretamente na sua vida. Você que paga imposto e o TCM ajuda a administrar os seus recursos, né? 80% dos processos autuados eletronicamente. É um trabalho que o tribunal vem percorrer, né? Vai percorrer de ser cada vez mais eletronicamente o tribunal. Como será isso? Outro eixo importantíssimo, né, do nosso plano estratégico é o eixo da tecnologia, né? Então, além da inteligência artificial e outras ferramentas que nós temos, a virtualização dos processos, a implantação do nosso sistema de processo eletrônico também é um dos objetivos estratégicos, né? Então, o tribunal fixou uma meta para 2026 de que 80% de seus processos sejam autuados num novo sistema de processo eletrônico. Lembrando que hoje a gente já tem um protocolo eletrônico funcionando no tribunal, né, num sistema anterior nosso, mas nós vamos desenvolver um novo sistema mais seguro, mais eficiente, né? E onde é que entra a inteligência artificial nesse trabalho todo do tribunal a partir de agora também? A inteligência do tribunal tem um convênio com a Universidade Federal de Goiás, em que está sendo desenvolvida uma ferramenta própria, né, uma inteligência artificial generativa para análise de documentos e informações. Ela não vai substituir o auditor nesse trabalho, né? No trabalho de auditoria, a gente tem trabalhos que são manuais, repetitivos, de extrair informações em documentos de um volume muito grande de informações, né? Nós recebemos inúmeras licitações e atos de pessoal. Então, a inteligência artificial entra para automatizar uma parte desse trabalho e ampliar a nossa escala de trabalho. Mesmo porque quem vai comandar a inteligência artificial, um auditor, né? E também o auditor que vai estar no interior, né, para conferir se aquelas informações que foram enviadas pelas prefeituras e câmaras municipais são reais, né? Tá lá. Às vezes ele manda lá que investiu tanto numa obra e tal, o auditor vai lá e vê se realmente é aquilo que foi encaminhado para o tribunal, né? Exatamente. O objetivo principal do tribunal, para encerrar a nossa entrevista, é abrir as portas para a sociedade. Sim. Abrir as portas para a sociedade e garantir que a sua atuação, né, a atuação do tribunal enquanto órgão fiscalizador e orientador, seja melhor percebida, transforme a realidade do cidadão lá ao final, né? Então o tribunal está reorientando a sua estratégia para que o nosso trabalho, de alguma forma, traga um benefício direto ao cidadão, além da fiscalização que nós já fazemos, né, da regularidade da aplicação do recurso público, mas também que a gente consiga impulsionar políticas públicas na área de educação, na área de saúde, na área de saneamento básico, né? Então é uma nova fronteira. O tribunal está saindo daquele formato antigo que era só de avaliar conta. Está certo ou está errado. O tribunal está indo a campo para saber se realmente aquilo existe, o que está sendo enviado pelos prefeitos e vereadores. Não somente, nós não deixaremos de fazer isso. Sim, faremos. Está acrescentando, né? Estamos acrescentando uma nova frente de trabalho voltada a resultados. O trabalho do Tribunal de Fiscalização, de Julgamento de Contas permanece e é um trabalho que vem sendo aprimorado. Mas, além disso, né, para a sociedade, para o cidadão ao final, a consequência direta desse trabalho do tribunal novo, né, de avaliação de políticas públicas nos próximos anos vai poder ser sentida. Muito obrigado ao Rubens Custódio, secretário-geral de Controle Externo do Tribunal, falou com a gente aqui no nosso programa TCM Notícias. Foi um prazer ter falado com você, conversado aqui, para a gente abrir cada vez mais as portas do Tribunal, para que as pessoas entendam o real
trabalho do auditor, né? Porque às vezes fala auditor, já pensa que é uma coisa assim, né? Procurador e essa coisa toda, né? Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço e até a próxima. Olha, então você continue aí com a programação da TV Câmara na próxima semana, com certeza nós estaremos de volta com mais informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Um abraço para você e até lá.